vídeo de hoje, antes de trazer aqui os casos que eu quero mencionar, quero também fazer um estudo com você. Alguns autores, dentre eles Geoffrey Hodgson, afirmam que tanto Deus quanto os anjos querem estreitar a relação com os humanos, como se fosse construindo uma ponte entre a terra e o céu. E essa ponte, ela é feita de diversos fatores que no nosso dia a dia nós podemos melhorar e ampliar. As orações, as ritualísticas de invocação dos anjos, as atitudes que fazemos, as palavras que falamos. Por exemplo, em um lar onde as palavras são mais leves, mais sublimes, o contato angelical se faz mais fácil, porque os anjos são mais leves, os anjos são mais sublimes. Então, quando no nosso lar nós proferimos palavras de bem, de evolução, a possibilidade do contato, de elevação, de fazer essa ponte, de trazer o céu para a terra, ou elevar a nossa vida, elevar a terra para o céu, é muito mais fácil. Por isso, conta sim tudo que você faz, tudo que fazemos para elevar a nossa vida, para chegar a nossa energia, a nossa vibração o mais próxima possível do céu. É dito também que nós precisamos sempre elevar a nossa vibração para chegar mais próximos dos anjos do que eles virem até nós, porque o objetivo é a nossa elevação, é a nossa evolução. E para isso, sim, é preciso lapidar a nossa personalidade, é preciso lapidar o nosso ego e gastar mais o nosso tempo com aquilo que é de Deus do que com aquilo que é do ego. Na mesma linha de raciocínio, quais são as músicas que ouvimos? Quais são as letras dessas músicas? Afinal de contas, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Isso significa que o som, a música, é criador, é criativo e interfere sim na nossa realidade. Nós é que não percebemos. Mas se formos olhar hoje, a humanidade de hoje, como ela está, nesse caos, apesar de que tudo está certo, mas não precisaria ser assim, é um momento de caos. Será que não são as nossas palavras, as músicas que os jovens estão cantando hoje em dia, os palavrões, as mentiras televisivas, as mentiras que estão ecoando nas redes sociais, os programas e os grupos, aí os youtubers que estão proliferando mentiras em todos os campos, desde os campos mais materialistas até os espiritualistas? Será que tudo isso não é o contrário da construção dessa ponte entre o céu e a terra? Porque estamos blasfemando, fazendo mau uso da palavra, fazendo mau uso do verbo. Então eu quero deixar essa reflexão aqui para nós hoje. E vamos passar para 3 casos. Eu vou ler aqui 3 casos que chegaram até mim, que são interessantes da gente entender. O primeiro caso, da Mércia Paixão. Ela colocou assim: eu acredito muito nos anjos. Quando minha neta tinha 2 anos de idade, estava no colo com ela para fazer dormir. E de repente ela me disse: vovó, apontando lá para o canto do teto, olha só, canto, né, de quanto? Canto neném de asa e piu-piu, e apontando novamente para o teto. A avó ficou pasma com aquilo, né? Imagina, inclusive ela reforça aqui, uma menina de 2 anos, uma criança de 2 anos, não iria inventar uma história dessa, né? Ou seja, ela estava olhando aquelas mesmas figuras que nós vemos em algumas igrejas na época aí renascentista, aquelas mesmas pinturas. Será que essas pinturas não foram visões reais dos seus autores? Pelo que foi expresso aqui nesse momento, como que uma criança iria olhar para o teto da sala e enxergar ali um céu cheio de anjinhos com piu-piu de fora. Então, realmente, isso é uma prova de que algo muito maior e muito mais grandioso acontece no nosso dia a dia e nós não estamos vendo. Quando a criança nasce,
ela está muito mais conectada com o mundo espiritual, porque ela veio do plano espiritual, do plano sutil. Então ela ainda traz essas reminiscências dessa pureza. Da mesma forma, quando nós estamos chegando perto da morte, nós vamos chamando mais também o mundo sutil. Essa ponte vai se estreitando, aí é de uma forma natural. Então é muito comum uma pessoa idosa começar a ver coisas, ver pessoas de branco, ver anjos, ver luzes. Significa que ela pode estar chegando próximo do final da sua jornada na Terra. Isso não é uma regra, porque ela pode também estar despertando poderes. Mas, de uma maneira geral, isso acontece. E essa experiência que a Mércia trouxe com a sua netinha é uma prova disso. O outro caso, a Neuci, ela relatou aqui: meu marido dirigindo uma carreta à noite e ele ouviu uma voz que era para ele parar. Então ele parou, ele obedeceu essa voz, ele ouviu, ficou meio que assim, intrigado com aquilo, encostou. E na hora que ele estava encostando a carreta, todas as luzes da carreta apagaram. Ou seja, a parte elétrica deu como se fosse um curto na parte elétrica e apagou tudo. E fica imaginando ele dirigindo à noite, em alta velocidade, sem iluminação. O que não poderia acontecer? Pois é. Então, realmente, essa voz, que pode ser tanto do nosso eu interno, nosso eu superior, ou até mesmo do nosso anjo da guarda, que faz muito mais sentido aqui o nosso anjo da guarda nos livrando desses perigos. Assim como aconteceu comigo. Tem um vídeo meu aqui, se você não assistiu ainda, onde eu falo que foi aí que eu passei a ter certeza de que os anjos da guarda existem, com um quase acidente que ocorreu comigo, que provavelmente não era para eu estar aqui relatando tudo isso se eu não tivesse esse livramento, amém, do meu anjo da guarda. Agradeço de coração. E o terceiro caso é da nossa querida amiga Viviane. Ela disse que nunca teve ligação nenhuma com os anjos. Nunca chamou a atenção. Ela até havia me contado, em um momento antes, que ela tinha contato com um ser chamado Ashtar Sheran. Isso já havia se apresentado para ela. Mas nessa época, ela teve problemas. O marido dela estava com muitos problemas e ela ficou muito, muito preocupada. Então, de repente, ela começou a ver a figura do Arcanjo Miguel, ou São Miguel Arcanjo. E desde esse dia, ela passou a pedir proteção, porque quando ela começou a ver, o problema grave que o marido dela estava enfrentando simplesmente foi solucionado. Então, ela começou a ter mais intimidade, e quando ela sente mais necessidade, ela diz que sempre se comunica com Miguel Arcanjo. E ainda, ela passou a ver cada vez mais seres. E aí, quando ela vê um ser, seja angelical ou algum mestre, que ela coloca como se fosse mestres da fraternidade branca, e ela não identifica que mestre que é, ela diz que ela vai consultar as pinturas do Gianfardoni. E lá, nessas pinturas, ela encontra. Ou seja, ela diz que é igualzinho, exatamente como o Gianfardoni pintou, que é o que ela enxerga. Ou seja, são pessoas diferentes que enxergam os mesmos seres. Muito intrigante isso também, não é? Mas agora eu quero finalizar com uma história muito intrigante que aconteceu com o nosso grupo no Telegram. Um pouco antes de eu gravar essa série de vídeos chamado Toques dos Anjos, eu já estava falando com as pessoas que participam do grupo sobre os anjos, inclusive fiz algumas lives sobre isso. Uma das pessoas relatou que um dia ela deixou a panela no fogo e encostou no sofá para relaxar um pouquinho, o tempo passar, porque iria demorar pelo menos uns 20 minutos para ficar pronta a comida. Só que nessa ela apagou. De repente, ela sente uma mão tocar no ombro dela e dizer: acorda, acorda. Aí ela acordou assustada assim, e nesse momento ela falou assim: nossa, mas não tem ninguém em casa, quem que está me chamando? Olhando para todos os lados, e o que ela vê? Ela vê a fumaça na casa toda, a panela já estava pegando fogo. Então ela trouxe esse relato, e puxa vida, né? Você sentir uma mão no ombro e falar acorda, e de repente ela vê que a panela já está pegando fogo, isso é muito significativo. Só que o que aconteceu? Uma das pessoas que participam do grupo também,
estava ouvindo a live no dia seguinte em que eu relatei isso. Essa pessoa estava saindo de casa. E a hora que ela ouviu o relato, ela lembrou que ela também havia deixado a panela no fogo e já estava saindo. Ou seja, ela deixou a panela no fogo, por algum motivo ela se distraiu, se arrumou e já estava saindo. Quando ela entrou para dentro de casa, a panela também já estava começando a pegar fogo, saindo muita fumaça. Olha que intrigante. A história de uma pessoa movimentou e despertou e ajudou numa outra pessoa na mesma situação. Com isso, eu quero dizer que essas histórias, e quando nós nos abrimos a ouvir esses relatos e também a deixar a possibilidade dos anjos nos ajudar a atuar em nossa vida, isso é muito significativo. Isso significa que eles estão atuando em nós e nas nossas vidas muito mais do que nós pensamos, em situações que nós nem imaginamos. Por isso que é muito importante que a gente divulgue essas informações, que a gente passe essas mensagens, porque eu tenho certeza, como eu comentei no início do vídeo, tenho certeza que Deus, o Criador, o Todo, Ele realmente quer que estreitemos essa relação, quer que estreitemos essa conexão. Só que nós precisamos nos elevar, e não o contrário. Eles já estão lá, então eles querem que nós alçamos esse voo, que nós criemos as nossas próprias asas para chegar nas alturas, tirando o peso, tirando o ego, tirando as amarras, tirando o medo, tirando toda a loucura que cerca a nossa mente. E nós podemos fazer isso sim, com disciplina no dia a dia, purificando os nossos pensamentos, purificando as nossas palavras, purificando aquilo que nós deixamos para o mundo, deixamos para os nossos filhos, purificando toda a nossa sociedade, começando por nós mesmos. Esse é o único passo que eu conheço e, pelo que eu tenho visto, os grandes pensadores, os grandes filósofos, aqueles que enxergam os anjos, aqueles que conversam com os anjos, todos assinam a mesma linha. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse programa, que tenha sido útil para você e que seja útil para mais pessoas compartilhando também. Nesse momento, eu desejo que todos os seres sejam verdadeiramente felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz e que a sua vida seja sinceramente abençoada pela energia e pela vibração angelical. Esse foi mais um Toque dos Anjos para você.